Eu não lembro de você ter resolvido aqui, mas esse foi o que você passou na lista pra gente, não foi? Ah, então eu não resolvi para vocês, né? Então, beleza. Acho que, bom, então eu passei na lista. Tô até meio perdido aí, que tem tanta turma. Ó, chegou Isso. mais um aí. Bom, alguém tentou fazer esse exercício? Entendeu? Como que foi? Foi fácil resolver? Sim. Ah, foi tranquilo. Ah, então beleza. Então esse daí eu passei para Aquele vocês. da apostila, né? Tá. Eu entrei em massa específica? Não, né? Eu não dei essa parte mais específica, né? Você já tinha falado em aula, na aula. Ah, então, o Toninho pediu para dar uma revisão de tudo para vocês. Bom, aquele exercício último lá eu tinha resolvido em aula e passei para vocês. Ah, tá bom. Daí a massa específica não, né? Então agora a massa específica vai ser de forma mais intensa. Deixa eu ver se eu consigo tirar, diminuir aqui. Bom, eu acho que eu tinha prometido para vocês falar sobre massa específica no sentido mais amplo aí. Bom, então, lembrando, né, a massa específica, o que, que é? Ela vem a ser unidade de massa em quilograma por unidade de volume. O que interessa para a gente é a unidade no sistema internacional, que vem a ser quilograma por metro cúbico. A massa específica, ela também é conhecida como densidade absoluta. Por quê? Quando eu falo densidade, simples densidade, não estou falando nada. Que densidade existe a densidade absoluta, que é a mesma coisa que a massa específica, ou a densidade relativa. Quando a densidade é relativa, ela é relativa a alguma outra substância. Então, quando a densidade é relativa sobre uma outra substância. Então, no caso dos fluidos aí, quando eu estou trabalhando com líquido, a densidade relativa vai ser em relação ao fluido, ao líquido universal, ao solvente universal, à água. Né? Quando eu estiver falando de gás, a relação vai ser com o ar atmosférico. Né? Depois, no capítulo 2, nós vamos estudar aí pressão, e vocês vão ver que a massa específica tem muito a ver com pressão, a massa específica do fluido. Vocês vão ver que a massa específica da água, né? Se eu tiver assim 10 metros de água, vai equivaler a toda a coluna de ar atmosférico, porque a massa da água a massa específica da água é da ordem assim de 1.000 kg por metro cúbico. Já do ar é da ordem de 1 kg por metro cúbico. Um e pouco, 1,1, 1,2, depende da onde você vai estar, né, no planeta, porque a massa específica do ar, ela depende, o ar é um gás composto, não é só oxigênio. No ar você tem cerca de 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 2% de CO2. Tem locais que têm mais CO2 do que outros. Tá? Então, as unidades da massa específica, né, no sistema técnico, pode ser quilograma-força vezes segundo ao quadrado por metro a quarta, que é a mesma coisa que o TM por metro cúbico. Alguém tem ideia do que significa o TM? Lembra do que eu tinha falado? Alguém? Lexia, que esquecer o TM? O TM de Não lembro, professor. unitar
técnica de massa, unidade técnica de massa. Daí no sistema CGS, né, a gente tem que pode ser DINA vezes segundo ao quadrado por centímetro a quarta, que é pouco usual, né? E é mais usual, assim, utilizar grama por centímetro cúbico. Só que não está no sistema internacional. No sistema internacional, a gente usa Newton vezes segundo a quarta por metro a quarta, também é pouco usual, quase não se usa, mas é do sistema internacional. Agora, o mais usual é quilograma por metro cúbico, ou seja, é a unidade de massa por unidade de volume. Travou. Bom, densidade relativa, que é a mesma coisa que a massa específica relativa, cujo símbolo na ABNT é o S maiúsculo. Tá? Então, a densidade relativa é a unidade de massa específica da substância por unidade de massa específica da água, isso no caso do líquido, tá? Mas vem a ser a unidade de massa específica da substância pela unidade do fluido de referência. Se eu tiver utilizando líquido, a unidade de referência vai ser a água, né? Se eu estiver falando de gases, a unidade de referência vai ser o ar atmosférico. Bom, vocês aí, anteriormente, já ouviram falar que a densidade da água é 1, né? Densidade da água é 1. Por que que é 1? Se eu for fazer a densidade relativa, eu vou inserir o que aqui? A massa específica da substância, né? No caso a água, que vai ser 1000, e aqui embaixo a referência é a água para líquido, então a massa específica da água também 1000. 1000 com 1000 é 1. A unidade de cima, a unidade de baixo é a mesma, eu corto. Então, por isso que a gente fala que a densidade relativa da água é 1. E quando era mais novo, vocês aprenderam só densidade, né? Ninguém falava nada. Então, só que falar de densidade só, você não está falando nada. Você tem que falar se é densidade relativa ou densidade absoluta. No caso do óleo aí, considerando aí óleo diesel ou biodiesel, né, a massa específica é da ordem de 850, 840. Então, se eu for calcular a massa específica relativa, a densidade relativa do óleo diesel ou do óleo, eu vou pegar aqui e botar aqui a massa específica da substância, 850, dividido pela massa específica da água. Então, 850 dividido por 1000, 0,85. Se eu for trabalhar com gases, tá? Então, vamos para essa tabelinha aqui. Vamos para essa tabelinha aqui. Mas que coisa. Vamos para essa tabelinha aqui que eu tenho. Eu tenho biogás, um biogás com 80% de metano e 20% de CO2. Tá? Bom, vamos analisar. O biogás ele é composto dessas duas substâncias, desses dois gases, né? Então, só para ter uma ideia, a massa específica do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Vai depender muito da atmosfera, tá? Do nível de poluição do local. A poluição ela pode ser antropogênica, que é com ação humana, né? É a poluição causada pelos carros, pelas indústrias, pelos rebanhos bovinos, né? Sabe que a vaca fica direto arrotando e soltando flatulências, né? E a vaca, os rebanhos bovinos, são uns dos maiores causadores do efeito estufa, do aquecimento global. Por quê? Eles ficam constantemente arrotando CO2 e arrotando biogás, que é rico em metano. O biogás é um combustível renovável, né? Com biogás você pode produzir o biometano,
que é similar ao gás natural. A gente costuma dizer que o gás natural é o biogás fossilizado, tá? Bom, a massa específica do ar é 1,2 em média, tá? Ela pode ser menor se o ar estiver mais puro, mais teor de oxigênio e nitrogênio em relação ao CO2, porque o ar atmosférico, como eu falei, é composto de 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 2% de CO2. Tá? A massa específica do CO2 é 1,562 quilograma por metro cúbico. Então, se eu tiver ar atmosférico e tiver um vazamento de CO2, e tiver com uma temperatura diferente, o que vai acontecer com ele? Ele sempre vai ser mais pesado que o ar e vai descer. Quando vocês veem aqueles drinks em festa de formatura, que o barman pega e põe gelo seco, o gelo seco é CO2 compactado. Então, a hora que começa a vazar o gelo seco ele desce. Em vez dele subir, né, o CO2 desce. Ele é muito usado para efeitos em shows, etc. Que mais que eu posso falar sobre o CO2? Quando você espirra aquele extintor de incêndio de CO2, o CO2 não vai subir, ele vai sempre descer. Tá? A massa específica do metano, CH4, é 0,717 kg por metro cúbico. Se eu quiser saber qual a massa específica de um biogás, com 80% de metano, 20% de CO2, esse aqui é um biogás proveniente ou de esgoto sanitário ou de efluente de suinocultura. Por quê? Porque tanto o dejeto suíno como sanitário humano, né, gera um biogás super parecido. Quando você trata um esterco bovino, o biogás é completamente diferente, porque é um sistema gástrico diferente que o bovino tem. O bovino